nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Bom dia, boa noite, depende do lugar. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes e a todos os emissoras do qual está transmitindo o nosso programa. Que Deus possa estar com cada um, em particular, derramando as suas gloriosas bênçãos. Que possam realmente, cada dia que ouvir a mensagem, possa aproximar mais de Jesus. Estamos nos últimos dias da história desse mundo. Cada dia que passa, mais próximo fica a vinda de Jesus. Os acontecimentos, tudo indica que não vai demorar muito. A gente tem visto cada reportagem de arrepiar o cabelo, porque é coisas que a gente não imagina que poderia acontecer. Mas a profecia tem que se cumprir. E eu fico, às vezes, pensando, Senhor, será que nosso povo, quando eu disse nosso povo, eu estou no meio. Não estamos pensando na volta de Cristo? O que está acontecendo está dizendo, eu logo estarei aí. E o que você está fazendo por mim? Nós temos como princípio, começo, realmente com abertura, com o nosso irmão Gregório cantando oração modelo o Pai Nosso. E com ele vamos ouvir Gregório cantando o Pai Nosso. Tenho um cordial boa tarde a todos os internautas, que todos possam ouvir a palavra e cada dia colocarmos em prática na nossa vida diária. Pai nosso, que estás no céu, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das
nações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para Amém. Que bonito, né? O Pai Nosso, oração modelo cantada. Essa oração que sempre eu tenho repetido aqui. Nunca devemos sair de casa sem primeiro orar. Oração modelo Pai Nosso. É muito importante na nossa vida como cristão. Nós vamos ouvir mais uns 2 hinos com o nosso irmão Ligório. Que Deus abençoe. Amém. Doce paz é que nós precisamos cada dia, né? Que aceitamos o sacrifício de Cristo. Amém. Doce paz eu sinto agora, o amor me envolveu. Doce paz que revigora, é um dom que vem de Deus, na flor que desabrocha, na brisa e no ar. Em tudo eu sei, o amor de Deus está. Tudo é muito simples e fácil de explicar. Basta simplesmente amar. Doce paz eu sinto agora, o amor que envolveu. Doce paz que revigora, é um dom que vem de Deus. Caminho contra o vento que o mundo faz soprar, mas tenho sempre alguém a me guiar. Eu sinto paz completa, pois Ele é a luz. O seu nome é Jesus. Doce paz
sinto agora o amor me envolver, doce paz que revigora, é um dom que vem de Deus, doce paz eu sinto agora o amor me envolver, doce paz que revigora, é um dom que vem de Deus, é um dom que vem de Deus, é amor que vem de Se eu creio na cruz do Calvário, se eu sei o quanto custou, se a fé vacilar quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa cruz daqui só me traz aflição. Eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei quando enfim eu chegar lá. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz, o seu sangue é capaz de salvar. Transformou a minha vida em minha operou junto à cruz. Quero sempre estar. Se eu creio
Obrigado, Glória, pela mensagem. Deus te abençoe, né? Amém. Todos Eu nós. estive pensando, Senhor, o que eu vou pregar? E pensando, vendo dos meus sermões, depois chegou uma reportagem muito, um vídeo para mim que mandaram com respeito ao perigo que ocorre com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. De fato, a gente está vendo que tudo isso é profecia, tem que se cumprir. Mas eu acho que as pessoas que estão envolvidas nesse meio, eles não estão pensando na profecia que eles estão se cumprindo sobre eles. Eu acho que provavelmente eles devem estar esquecido ou nunca leu, ou talvez ninguém nunca ouviu. Então é bom que, às vezes, tenha um despertamento através da mensagem do qual nós vamos procurar transmitir aqui através desse vídeo, para as pessoas que estão envolvidas, todos, de cima para baixo e de baixo para cima. Quando digo de cima de baixo, pode ser da direção, lá da Conferência Geral até o último membro lá no fizinho. Todos que estiverem envolvidos nesse meio, puder transmitir para outros, se não ouviu essa mensagem, que dê de ouvir e pare e pense, porque ela vai para a China, ela vai para o Japão, ela vai para a Suíça, vai para a França, vai para os Estados Unidos, vai para vários lugares. Essa mensagem que vamos passar aqui. Então, que possa o Espírito de Deus tocar no coração dos irmãos, dos amigos, daqueles que estão envolvidos nessa mensagem, que possamos juntos aprender. Eu aprendi muito, mexeu muito com o meu sentimento assim, de ouvir uma mensagem dessa, sabendo que de fato é verdade, está acontecendo. Mas vamos orar e pedir orientação do nosso Deus. Querido e glorioso Pai que está nos céus, humildemente mais uma vez estamos aqui para te agradecer, Pai querido, pela vida, pela saúde e por muitas bênçãos que Tu tens nos concedido. E pedindo o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um de nós, principalmente o Teu servo, do qual vai transmitir a mensagem que não seja nossa, mas unicamente Jesus, através de Seu Santo Espírito, falando para mim e para toda a humanidade. Possa realmente nos perdoar os nossos pecados. Aceita como quadrado de Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez queremos agradecer às emissoras do qual está passando nosso programa, que Deus derrama as suas bênçãos sobre eles, de darmos a oportunidade de transmitir a mensagem unicamente a verdade. Nós temos pessoas com influência muito grande, financeiramente falando, e também politicamente, ou seja lá, em qualquer setor, que pode ajudar cada vez mais essa mensagem ser transmitida para muita gente, a verdade sem rodeio. Não estamos no tempo de estar fazendo hora com a mensagem. Irmão White, e uma pregação do pastor Hermano Márcio, ele falando, será que muitos às vezes consideram, até na minha mente passava, de quarta-feira um tipo de sermão, domingo um outro tipo, e no sábado mais assim para o adventista não. A mensagem
do qual está escrito na Bíblia e no Espírito Profecia. É para qualquer dia e para qualquer hora. Por isso que nós temos pregado aqui e falando, somos adventistas do sétimo dia, acredito na Bíblia e no Espírito de Profecia, que é um dom profético do qual Deus prometeu à sua igreja e essa tem. É para ser transmitido, não é para ser encolhido, será coberto. E muitos não querem nem que se fale no Espírito de Profecia para não espantar fulano ou Bertano. Não é para espantar Bertano ou fulano, é porque ele não quer, ele não acredita. E ele transmite para essas pessoas, procurando evitar que se fale do Espírito de Profecia. E que cite o nome do irmão White. É porque eles mesmos não acreditam no Espírito de Profecia, mas eles estão na igreja. Ó, eles é de cima para baixo, de baixo para cima. Eles estão dentro da igreja. E são eles que manipulam. E são eles que dizem, não há, se não espanta. Qual é espantar? Jesus nunca mediu, assim, algum lugar para dizer assim, ó, em tal lugar eu vou pregar isso, em tal lugar eu vou pregar aquilo. Não, porque senão ofende. Não. Jesus o que tinha de falar, ele falava. Podia estar branco, preto, rico ou pobre, não importa a sociedade e que grau de instrução a pessoa tenha. Era para ouvir todo mundo. Jesus nunca escondeu a verdade. E ele quer que, de fato, seja essa verdade pregada, não escondida. Às vezes as pessoas, coisa para não ofender a ninguém. É melhor que ofenda vocês do que ofender o meu Deus. Meu Deus é meu Deus. E essa mensagem, nós estamos pensando aqui, estamos fazendo tudo para que dê o tempo necessário para que possa. Eu tenho uma mensagem aqui de Amós 3:7, mas vou segurar enquanto se prepara para passar esse vídeo, porque para mim é muito, mas muito importante mesmo, irmão. Muito importante mesmo, porque é muito forte. E é tudo que os senhores ouvir realmente está acontecendo na nossa igreja. E é a profecia que está se cumprindo. E se a gente pudermos prestar atenção para que não venha a cair, junto com os demais que estão envolvidos de uma, como que diz assim, um adventista progressista, né? O sentido de progredir, mas não espiritualmente. Progredir financeiramente, progredir realmente em número de pessoas, menos na espiritualidade. A igreja, cada dia, vai caindo a sua espiritualidade de uma forma que as pessoas vão para a igreja relaxadamente. Ora, às vezes a gente vê cada ancião, cada diretor de grupo, ou seja lá, tão relaxadamente na igreja que não é possível. Às vezes eu ando muito com o Werner, né? O Werner comigo, nós andamos junto muito. E eu digo, Werner, não é possível. E o Werner disse, não dá para entender isso aqui, Inácio. Mas é o que está acontecendo. É muito relaxamento, né, das coisas de Deus. E não pode ser assim. Não pode, irmãos. Vamos prestar atenção no que vamos ouvir e ver. É isso que de fato está acontecendo com a nossa amada igreja, do qual tem a responsabilidade de transmitir a verdade. E essa verdade não está sendo como deveria ser. Por quê? Porque por trás disso nós sabemos quem está por trás. Nós sabemos. Ninguém é bobo, não. Nós sabemos que uma força muito grande que está por trás, que está manipulando tudo e todos. E a gente tem que, como diz alguém, tem que engolir, né? Engolir um monte de mentira, um monte de coisa de falsa, e isso não deve acontecer. Deve ser falado a verdade, doa quem doer, vá preso quem tiver de preso, morra quem tiver de morrer, e salve quem tiver de salvar. Está entendendo? Nós vamos apresentar essa mensagem que chegou agora de manhã, num vídeo para mim,
E nós vamos transmitir para que os irmãos ponham na cabeça, né, essa mensagem, e não esqueça, e que vá transmitindo para outros. Vá transmitindo para outros. O mundo inteiro. É uma mensagem forte, mas é preciso ser falada. Vamos então ouvir essa mensagem. Que Deus nos abençoe, a mim, a vocês, e que transforme a minha vida e a sua e de todos. Vamos ouvir então? Vamos, pronto? O perigo. A Igreja Adventista está sob alerta. Conheça agora o perigo. Uma nuvem negra paira em cima da igreja e poucos a percebem. Os adventistas do sétimo dia continuam sonolentos e indiferentes. Há quem diga que grande parte parece estar sob efeito de hipnose e não enxergam o perigo que está adentrando as suas fileiras. Chega de ficar em silêncio. É hora de clamar em voz alta e bradar contra este terrível inimigo que tem tentado destruir a fé adventista e comprometer a verdade para este tempo. Chega, basta. Somente os covardes permaneçam calados. Vamos direto ao ponto. O adventismo progressista não é apenas uma variação suave do adventismo tradicional. Ele representa uma ruptura. Enquanto muitos adventistas seguem os pilares da fé estabelecidos por gerações, um grupo crescente de indivíduos está abandonando essas raízes em nome do que chamam progresso. Mas qual é o preço desse avanço? Esses adventistas progressistas estão dispostos a sacrificar a essência da mensagem adventista em troca de uma aceitação cultural que, francamente, nunca será suficiente para satisfazer as demandas do mundo. O adventismo progressista é marcado por uma tendência de relativizar princípios que foram dados como pilares inegociáveis. O sábado, a reforma de saúde, a simplicidade no vestir e até mesmo a reverência no culto, tudo isso é visto por esses progressistas como algo flexível, adaptável, como se fossem meros detalhes secundários. Eles alegam estar contextualizando a mensagem para torná-la mais palatável, mas o que realmente está acontecendo é uma diluição perigosa dos valores que definem o verdadeiro adventismo. O que precisamos entender é que o adventismo progressista não é apenas uma tentativa de modernização. É uma ameaça direta à integridade da nossa fé. Quando você vê líderes e membros defendendo práticas e estilos de vida que claramente contradizem os ensinamentos de Ellen White da Bíblia, está testemunhando uma forma de rebelião espiritual. E essa rebelião está sendo disfarçada como inovação, como um avanço necessário. Mas a realidade é que está nos levando para longe de nossa verdadeira missão e identidade. O adventismo progressista, em sua essência, está substituindo a reverência e o compromisso com a verdade por uma busca desesperada por relevância. E essa troca não vem sem consequências. O que está em jogo é a própria alma do adventismo. Precisamos encarar essa realidade de frente. O adventismo progressista está desafiando os fundamentos da fé que nos foi confiada. E se não tomarmos uma posição firme, corremos o risco de ver nossa mensagem ser completamente distorcida e comprometida. Não se engane, o progresso por si só não é o problema. O problema é quando o progresso exige que deixemos de lado nossos valores mais preciosos. E é exatamente isso que o adventismo progressista está fazendo. Agora, vamos encarar a realidade de frente. A fusão entre o adventismo progressista e o movimento gospel é como misturar óleo e água. Pode até parecer que funciona por um tempo, mas no fundo, essas duas coisas nunca se misturam de verdade. O adventismo progressista, com sua ânsia de modernizar e adaptar, está abraçando o gospel como se fosse a resposta para todos os problemas da igreja. Mas essa adoção não é uma simples questão de estilo. É uma transformação radical que está jogando a identidade adventista pela janela. Adventistas progressistas estão abrindo as portas de suas igrejas para o gospel, achando que isso vai atrair mais pessoas, especialmente os jovens. E sabe de uma coisa? Talvez atraia mesmo. Mas a que custo? Estamos falando de substituir uma mensagem que é clara e distintiva por um som que, por mais emocionante que seja, dilui a verdade e coloca o entretenimento no centro do culto. O Evangelho eterno, que deveria ser proclamado com clareza e poder, está sendo trocado por uma batida cativante e por letras que, muitas vezes, mal arranham a superfície da profundidade espiritual que nossa mensagem carrega. Pense nisso. O adventismo nasceu com uma missão clara, uma mensagem específica para os últimos dias. E agora, o que vemos? Congregações inteiras sendo arrastadas para um tipo de adoração que faz o coração bater mais rápido, mas deixa a mente e o espírito famintos. O foco na verdade presente, nos ensinamentos de Ellen White na preparação para a volta de Cristo, está sendo eclipsado por um tipo de adoração que parece mais uma festa do que um culto solene ao Criador. Os adventistas progressistas defendem essa mistura como uma evolução natural, mas vamos ser sinceros, isso é uma rendição. É um abandono dos valores que nos definem, um afastamento da reverência e da seriedade que o culto a Deus exige.
Quando você troca hinos que exaltam a majestade de Deus por músicas que repetem frases vazias e apelam apenas para as emoções, você está trocando ouro por palha. Lembre-se dos hinos tradicionais do inário. Pense que nossas doutrinas eram cantadas. Melhor é ser obediente a Deus que ofertas dar. Melhor é sempre seguir o bem e a lei guardar. Ou a santa fé dos nossos pais. Inspira nossos ideais. Enfim, louvores onde havia emoção. Mas essa não era maior do que a razão e a doutrina. Hoje é êxtase e emoção. E assim o que parece tão lindo, divino e maravilhoso, tão encantador como uma serpente falante vai nos afastando da razão e obediência e da doutrina. E não se engane, essa tendência não é inofensiva. Ela está moldando uma geração inteira de adventistas que acreditam que o culto a Deus deve ser divertido, emocionante e fácil de digerir. Eles estão sendo ensinados a buscar uma experiência emocional, ao invés de uma transformação espiritual genuína. E quem está pagando o preço por isso? Toda a igreja. Estamos vendo uma erosão lenta, mas constante, da nossa identidade, enquanto mais e mais congregações progressistas se afastam das raízes profundas da fé adventista. O resultado: uma igreja dividida, onde a linha entre o sagrado e o profano se torna cada vez mais turva. Onde a verdade é suavizada, a santidade é comprometida, e o evangelho eterno é diluído em uma música que, por mais bela que seja, não tem o poder de salvar almas. Se não despertarmos para o que está acontecendo, corremos o risco de ver nossa igreja se transformar em algo irreconhecível, uma sombra do que foi chamada a ser, perdida em uma busca por relevância que nunca deveria ter sido nossa prioridade. O gospel é uma arma poderosa contra a verdadeira adoração, e os adventistas progressistas, ao abraçarem esse movimento sem discernimento, estão, consciente ou inconscientemente, conduzindo a igreja para um caminho perigoso. Vamos ser francos, a adoção do gospel pelos adventistas progressistas não passou despercebida, e nem deveria. Essa prática tem gerado uma onda de polêmicas e críticas ferozes dentro da igreja adventista, e com razão. Estamos falando de uma quebra de tradição, de um afastamento dos princípios que sempre nos guiaram. Não se trata apenas de uma diferença de opinião sobre estilos musicais, mas de uma batalha espiritual pela alma da igreja. Os críticos não estão levantando suas vozes à toa. Eles veem o que está acontecendo e reconhecem o perigo iminente. Para muitos, o gospel representa uma porta aberta para o mundanismo, para a superficialidade, para uma forma de adoração que agrada mais ao público do que a Deus. E eles estão certos. Ao trocar a reverência pela euforia, os adventistas progressistas estão, na prática, convidando o secularismo para dentro da igreja. As críticas vão direto ao ponto. Como podemos, em sã consciência, justificar a substituição de hinos ricos em doutrina e teologia por músicas que, em muitos casos, são rasas e repetitivas? Onde está a profundidade espiritual? Onde está o foco na verdade bíblica? O que os progressistas chamam de inovação é visto por muitos como um retrocesso, um abandono daquilo que nos faz únicos como adventistas. Não é à toa que muitos membros fiéis da igreja sentem uma inquietação crescente. Eles veem o gospel tomando conta dos cultos e perguntam: o que aconteceu com a nossa mensagem distintiva? Essa pergunta é legítima e merece uma resposta direta. A verdade é que, ao adotar o gospel sem discernimento, estamos nos afastando da missão que Deus nos confiou. Estamos trocando a mensagem dos 3 anjos por uma batida envolvente que não leva ninguém mais perto do céu. E não pense que essas críticas vêm apenas de membros mais antigos. Jovens comprometidos com a fé adventista também estão se levantando contra essa tendência. Eles sabem que o verdadeiro poder da igreja não está na música que toca no palco, mas na mensagem que é pregada do púlpito. Eles entendem que, ao ceder ao apelo do gospel, estamos comprometendo nossa capacidade de impactar o mundo com a verdade. Os adventistas progressistas podem chamar essas críticas de resistência ao novo, mas o que realmente está em jogo aqui é a fidelidade à nossa fé. A mistura do adventismo progressista com o gospel não está apenas mudando a música que ouvimos na igreja, está transformando a própria cultura adventista e a maneira como a sociedade nos vê. E, acredite, essas mudanças não são para melhor. Estamos falando de um impacto cultural e social que está corroendo as fundações da nossa fé, nos afastando de nossa missão e nos deixando irreconhecíveis aos olhos do mundo. Primeiro, vamos falar do impacto dentro da igreja. Quando o gospel se torna a batida predominante em nossos cultos, a cultura de adoração é completamente alterada. A reverência dá lugar à performance, a reflexão profunda é trocada por euforia momentânea, e a solene mensagem de advertência para os últimos dias é abafada por um som que, no fim das contas, pouco ou nada tem a ver com a verdade presente. E o que isso gera? Uma comunidade de crentes que não está mais interessada em ser diferente, mas sim em se misturar com o mundo, em ser relevante aos olhos de uma sociedade que nunca entenderá
nem valorizará o sacrifício e a missão que nos foram dados. Externamente, o impacto social é igualmente devastador. Antes, a Igreja Adventista era conhecida por sua mensagem distinta, por sua seriedade em seguir os mandamentos de Deus e por sua dedicação em viver de acordo com princípios bíblicos sólidos. Mas agora, com o adventismo progressista se curvando ao gospel, estamos sendo percebidos como apenas mais um grupo religioso tentando se ajustar aos modismos culturais. A identidade que levou gerações para ser construída está sendo destruída em um piscar de olhos. Quando a sociedade olha para a igreja e vê a mesma música, o mesmo estilo de adoração e as mesmas concessões ao secularismo, o que resta da nossa singularidade? Como podemos ser um povo peculiar, como nos chama a Bíblia, se estamos dispostos a sacrificar o que nos torna diferentes em nome de uma aceitação social que, na verdade, nunca chegará? Estamos trocando nossa herança espiritual por uma cultura que nos desvia do caminho, que nos impede de ser a voz profética que o mundo precisa ouvir. E tem mais. Essa mudança cultural está criando divisões profundas dentro da própria igreja. Os que permanecem fiéis aos princípios tradicionais do adventismo estão sendo marginalizados, tratados como ultrapassados, como se a fidelidade à verdade fosse algo vergonhoso. Ao mesmo tempo, os que abraçam o gospel e o adventismo progressista se sentem justificados em sua busca por relevância, mesmo que isso signifique abandonar o que sempre defendemos. Essa divisão está dilacerando a unidade que deveria nos manter fortes, enfraquecendo nossa capacidade de testemunhar ao mundo. O impacto social e cultural dessa aliança com o gospel é, sem dúvida, uma tragédia. Estamos permitindo que uma influência externa dite quem somos, ao invés de permanecermos firmes em nossa missão de ser a luz do mundo. Precisamos acordar para o fato de que, ao permitir que o gospel molde nossa adoração e nossa cultura, estamos nos afastando do propósito que Deus nos deu. A sociedade não precisa de mais uma igreja que se conforma ao mundo. É hora de recuar e reconsiderar o impacto dessa mudança. Precisamos perguntar a nós mesmos: vale a pena perder nossa identidade, nossa missão, nossa alma como igreja, em troca de uma aceitação que, no fim, é vazia e temporária? A resposta, se formos honestos, deve ser um enfático não. Não podemos permitir que o gospel, com todo o seu apelo cultural, defina quem somos. Precisamos reafirmar nossa identidade, resistir à pressão de nos conformar, e ser a igreja que Deus nos chamou para ser, uma igreja que impacta o mundo, não por se adaptar a ele, mas por transformá-lo através da verdade eterna que nos foi confiada. Preste atenção. A acomodação é traiçoeira. Ela começa sutilmente, com pequenas concessões aqui e ali. Não tem problema, dizem. É só uma música diferente, um estilo que os jovens gostam. Mas essa pequena concessão abre as portas para algo muito maior e mais perigoso. De repente, aquilo que era apenas um estilo musical começa a moldar nossa teologia, nossa maneira de adorar e, eventualmente, nossa visão de quem Deus é. E antes que percebamos, nos encontramos em uma igreja que pouco se parece com a igreja adventista que deveria ser. O perigo da acomodação é que ela nos engana a acreditar que estamos sendo relevantes, quando na verdade estamos apenas nos conformando ao que o mundo espera de nós. Pense nisso. O evangelho que deveríamos pregar é uma mensagem de separação, de santidade, de preparação para o retorno iminente de Cristo. Mas quando nos acomodamos ao gospel, o que estamos dizendo? Estamos dizendo que é mais importante nos encaixarmos, sermos aceitos, do que sermos fiéis à verdade. Estamos dizendo que a adoração pode ser moldada para agradar ao público, ao invés de ser uma expressão reverente da nossa devoção a Deus. E o que acontece quando a igreja se acomoda? Ela perde o poder, perde a autoridade espiritual, perde a capacidade de impactar o mundo com a mensagem dos 3 anjos. Uma igreja acomodada é uma igreja morna, que tenta agradar a todos e acaba não agradando a ninguém, muito menos a Deus. Ellen White nos advertiu sobre os perigos de nos conformarmos com o mundo, e o gospel, com toda a sua influência cultural, é uma das formas mais insidiosas de conformismo que enfrentamos hoje. Vamos ser claros, a acomodação ao gospel é uma traição à nossa missão. Ao adotar esse estilo de adoração, estamos nos afastando da singularidade que Deus nos chamou a ter. Estamos diluindo a mensagem, suavizando a verdade, tornando-nos irrelevantes para o próprio propósito que deveríamos estar cumprindo. E o resultado? Uma igreja que, em sua busca por ser moderna e inclusiva, acaba comprometendo sua identidade e se distanciando cada vez mais do chamado que recebeu. O impacto dessa acomodação é devastador, especialmente para gerações mais jovens. Eles estão crescendo em um ambiente onde a linha entre o sagrado e o profano se torna cada vez mais indistinta, onde a adoração é mais entretenimento do que encontro com o Deus vivo,
onde a verdade eterna é eclipsada por uma experiência temporária. Se continuarmos nesse caminho, o que restará para as próximas gerações? Uma igreja que não tem mais nada a oferecer além de uma cópia pálida do que o mundo já tem em abundância. Então, vamos falar com franqueza. Precisamos romper com essa acomodação antes que seja tarde demais. Precisamos reafirmar nossa identidade, rejeitar o conformismo e voltar às raízes da nossa fé. O gospel, por mais atrativo que seja, não pode definir quem somos. Se quisermos ser a igreja que Deus nos chamou para ser, devemos nos livrar desse veneno da acomodação e redescobrir a paixão por uma adoração que é verdadeiramente adventista, uma adoração que é fiel, reverente e centrada na verdade. Chegou a hora de fazer uma escolha. Vamos continuar nos acomodando, permitindo que o gospel e outras influências mundanas moldem nossa fé, ou vamos nos levantar e reafirmar quem somos? A resposta a essa pergunta determinará o futuro da igreja adventista. O tempo para decidir é agora. Não podemos nos dar ao luxo de continuar nesse caminho de conformismo. Precisamos, com urgência, voltar para o que realmente importa, para a verdade que nos foi confiada, antes que a acomodação nos leve a perder tudo o que nos define. Compreende isso? Louvado seja Deus. Que mensagem muito forte para mim, para toda a igreja, todo o povo adventista. Queira ele que assistiu, que não assistiu, que possa assistir, porque aqui está o cumprimento da profecia. Tudo que a irmã White fala no seu livro está acontecendo. Por isso, cada dia eu acredito mais na Bíblia e no dom profético dessa igreja. Eu sei que talvez 95% não acredite, mas a Bíblia diz que são muitos chamados e poucos são os escolhidos. E é esse pouco que tem que levantar a bandeira daquilo do qual Deus realmente deu a responsabilidade da igreja pregar essa verdade sem rodeio, sem ter medo de ser preso, sem ter medo de ser morto, sem medo de qualquer coisa. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Não importa, se for para morrer ao lado de Cristo, morremos ao lado de Cristo. Se for para ser preso, vamos ser presos. O que for que tiver de acontecer é profético. Mas precisa que eu e os irmãos acordem cada vez mais e trabalhem em benefício desse povo. Estamos juntos, se perdendo junto com o povo, em vez de levar essa mensagem, do qual é a única igreja que tem a responsabilidade de levar essa mensagem, sou adventista do sétimo dia. Esse nome adventista não foi à toa. Os irmãos que são adventistas, pastores, ancião, diácono e membro, sabem que não é um nome à toa. Isso é um nome profético e dado pelo próprio Deus. Somos responsáveis por essa mensagem do terceiro anjo. Somos responsáveis por essas 3 mensagens. É o único povo que tem essa responsabilidade. Mas nós estamos se enrolando com o povo do mundo. Então, tudo parece ser mil maravilhas. Não fique preocupado com a quantidade, porque Jesus nunca se preocupou com quantidade. Ele se preocupou com a qualidade. E que qualidade eu e você estamos procurando demonstrar. É isso que tem que se preocupar. Logo Jesus voltará. Tudo isso que está acontecendo, irmãos e amigos, está registrado no livro. Quando Jesus apresentar no dia do juízo, ele vai dizer a oportunidade que eu tenho, que você tem, e que todos tiveram e que todos estão tendo. Está registrado. Aceitamos ou rejeitamos? O que eu e você estamos procurando? Está na hora de pastores firmes. Graças a Deus que nós temos ainda pastores firmes nos princípios. Não é o irmão Bass, porque irmão Bass, pastor irmão Bass, eu acho que até a volta de Cristo é difícil aparecer um outro assim, firme, defendendo a Bíblia e o Espírito de Profecia, tão firme como ele era. Mas tinha muitos pastores firmes nos princípios. E sei que ainda tem muitos ministros firmes nos princípios. Então, é esse, junto com o leigo, que tem que levantar. Não importa quem está lá em cima, quem está lá embaixo. O importante é que possamos falar essa verdade. Enquanto temos tempo, não devemos perder essa oportunidade, irmãos e amigos.
Amós 3:7 diz: Deus não faz nada, mais nada, sem revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Tudo isso que está acontecendo está revelado na Bíblia e no Espírito de profecia. Principalmente na parte profética, tem muitas coisas que realmente a gente está vendo que está acontecendo. Tudo. Não devemos ter cuidado, irmãos, naquilo que levamos para a igreja. Acabamos com o púlpito. Não existe mais o púlpito, ou seja, a plataforma não existe mais. Acabaram. Mas aí o meu White diz assim, que ia chegar o tempo de a igreja mudar em forma de culto, não para melhor, mas sim para pior. Olha, você já está dizendo que é para pior, por que eu vou... Não, mas vem aquele que gosta da libertinagem, né? Bem livre à vontade, começa a infiltrar, coloca... Não é preciso. Vamos virar uma televisão, um programa de Silvio Santos, programa de outro qualquer, um programa de editório. Não é preciso. Eu entro, depois você sai, depois eu entro, é assim, fica esse jogo. E nisso daí o diabo ganha terreno, ganha primeiro, ele procura desfazer da reverência para com Deus. Lembra, irmãos, quando tem a plataforma, se cantava os hinos antes, louvores, na entrada da plataforma, quando a plataforma entrando, a igreja toda ficava em pé. Em pé, reverência e respeito ao nosso Deus e ao pregador que ali se ajoelha em oração junto com a plataforma e toda a igreja em silêncio, esperando o que o servo de Deus vai transmitir para a igreja. Caiu, não tem mais plataforma. E às vezes por onde a gente passa, às vezes brigamos no bom sentido, irmão, conserve a plataforma. Ela é bíblica. Lá em Neemias 8:4 é tão claro com respeito ao púlpito e à plataforma. Por que não fazemos a vontade de Deus? O homem inventa um monte de coisa. Agora um monte de mulherada cuidando da vida espiritual da igreja. A Bíblia nunca aconselhou isso, e nem o Espírito Profecia nunca colocou uma mulher ordenada a pastora, anciã, a diaconisa. Não existe isso. Por que insiste? Não está vendo que não é bíblico? Nós sabemos de onde que vem. É as mesmas pessoas que colocaram a cruz na igreja, são essas mesmas pessoas que estão fazendo esse papel de colocar a mulher ordenada a pastora, anciã, se não tem na Bíblia, nem esse nome existe. Por que insiste? Por que você está fazendo? Você vai ser responsável no dia do juízo. E como vai? Vão ser responsáveis. Se vocês não se arrepender, não tomar uma atitude muito trágica, às vezes muito rígida com alguma coisa, os senhores vão responder no dia do juízo por tudo que estão fazendo dentro da igreja de Deus. Essa igreja de Deus não existe outra. O povo de Deus está espalhado por toda a igreja, mas Deus não deixou 2, nem 3, nem 4, nem 5 igrejas. Deus deixou uma igreja. E essa igreja chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queira o povo ou não queira. Porque ela é responsável pela mensagem. Só que o diabo entrou no meio e está fazendo essa bagunça toda para quebrar o respeito, a reverência e a mensagem do qual nós temos o direito de falar. E quanto Deus nos dá vida, e nos dá a força, e nos dá a liberdade de falar, vamos falar, porque vai chegar a hora que não vamos poder falar. Aí que a falar já é muito tarde. Você e eu temos a oportunidade de falar. Então vamos falar enquanto temos tempo. Pelo menos algumas pessoas dão de ouvir, e essas pessoas podem se converter a Cristo antes que seja tarde demais. Porque quando chegar essa profecia de não poder mais a gente falar, realmente ele já ouviu. E ele sabe que está se cumprindo, porque vai chegar a hora. E a própria igreja que vai estar proibindo muitas coisas da gente falar. Muitos não querem que se fale mais da irmã White, no dom profético. Não, porque o povo se assusta. Assustar de quê? Da verdade? Diz a lei e ao testemunho, Isaías 8:20. Se não falarmos dessa forma, jamais veremos a luz, que é Jesus.
E a Bíblia é tão clara com respeito a esse assunto. O Espírito para você é tão claro com respeito a esse assunto. Por que não vamos apelar ao meu coração, ao seu, de falar essa verdade e de cuidar e mudar o que está acontecendo? Tem igreja que não tem mais púlpito, nada, não tem, virou como um salão qualquer. Mas a gente sabe quem é que está dominando lá. A gente conhece esse povo, a gente sabe muito bem da onde partiu e da onde eles vieram e que estão dentro da igreja, né? Mas diz que tem uma parte que são instrumentos de Satanás e outra parte são instrumentos de Deus. Qual lado que você quer ficar? Ao ser um instrumento de Deus ou de Satanás? Escolha, diz, pelos frutos vos conhecerei. Veja que lado você está, meu irmão, minha irmã. Veja que lado você está, pregador. Se está do lado de Cristo ou se está do lado da multidão. E a Bíblia diz, não seguir a multidão. Devemos seguir. Jesus diz assim, seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é tudo. É para mim, deve ser para você, para todo mundo. Porque Ele é o dono da minha vida, o dono da sua vida, é o dono da vida de todos. Todo ser que respira deve se reverenciar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é Ele, Deus, que nos dá essa vida. Vamos aproveitar, enquanto temos tempo, jovem, amigo. Veja mais a melhor definição de ser um cristão que nós encontramos foi esta: natureza íntima de uma pessoa, ou seja, o caráter, a índole de uma pessoa. Cristão quer dizer um seguidor de Cristo. Cristão quer dizer um seguidor de Cristo. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão lá em Antioquia, em Atos 11, 26. Pela primeira vez, seguidores de Cristo. O cristão, ora, tudo que eu vou fazer e que devo fazer, eu devo consultar primeiro a quem? Ao meu Deus. Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? É da tua vontade que eu vista isto? É da tua vontade que eu alcance isso? É da vontade tua que eu faça aquilo ou deixou de fazer? Tudo devemos consultar a Deus. Quando consultamos a Deus, irmãos e amigos, estamos seguros. Mas quando fazemos por vontade própria, sempre temos errado e temos sido prejudicados. Eu digo com experiência própria. Tudo que eu quis fazer de minha vontade não foi da vontade de Deus, deu errado. Mas quando eu consultei a Deus para fazer o que devo fazer, aí tudo dá certo. Tem experiência na minha vida muito difícil com o próprio inimigo, que eu, às vezes, não conto para ninguém, é entre eu e Deus, mas a luta é muito grande, mas o poder de Deus é maior. Jesus sofreu, e como sofreu? Tudo por minha culpa, e eu não quero sofrer nada eu quero fazer de sacrifício por amor a Cristo. Como é que eu posso amar a Cristo se eu não reconheço, não tenho amor para com o meu semelhante? Como eu posso amar Jesus? Eu nunca vi Jesus, mas eu amo Jesus. E por que não amo o meu próximo? Se eu amo a Jesus, devo amar o meu próximo também. Você também. O amor ao próximo é um mandamento e muito forte. É o segundo mandamento, e no sentido primeiro a Deus e depois ao próximo. Deus, quando eu amo a Deus, eu vou fazer a vontade dos 4 primeiros mandamentos que se refere a Jesus. E quando eu amo o meu próximo, eu vou fazer a vontade dos 6 mandamentos ao próximo. Mas será que eu estou fazendo um ou outro? Eu me pergunto a mim mesmo, Senhor, a que distância eu estou? Eu preciso me aproximar mais de Ti. Será que os senhores também não têm esse mesmo pensamento de se aproximar mais de Jesus? A responsabilidade diz, quanto mais o Senhor tem conhecimento, mas a sua responsabilidade e a minha são maiores ainda.
E é bom conhecer. Jesus certa vez disse assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Essa é a palavra de Deus. E muitos, às vezes, não querem conhecer. E tem bronca de quem conhece. Mas devemos, irmãos e amigos, se aproximar mais de Jesus através da sua palavra e do espírito de profecia. Irmão White teve uma visão, e nessa visão ele viu uma multidão agoniada, angustiada. E ela perguntou para o anjo: quem são aquele povo? E surpresa, que surpresa, muito triste, são guardadores do sábado. Abandonaram a fé. E agora todo mundo desesperado, dizendo: eu preguei, eu ganhei almas para Cristo, trouxe alma para Jesus, eu dei estudo bíblico, eu fiz isso, eu fiz aquilo, um monte de coisa que ele fez. Mas não tem mais quem fale da palavra de Deus para ele. O Espírito de Deus se retirou da terra. E agora, onde diz a Bíblia, um corre para um lado, outro corre para outro, e não tem quem mais fale. E quando você tiver oportunidade de ouvir a Jesus, de ouvir da sua palavra, ouça. E diz: bem-aventurado aquele, não é só o que lê, o que ouve, mas o que procura praticar. Você ouviu? Lute. Não é fácil ser um cristão hoje no mundo do qual vivemos, mas precisamos, irmão, precisamos. Diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A vontade de Deus, pergunto eu lá em Mateus 7, 21, é de você e eu guardar os mandamentos, sim ou não? Sim, guardar os mandamentos. E por que não fazemos a vontade de nosso Deus? Ele é tão bom para mim e para você. Às vezes eu lembro daquele hino: Deus é tão bom, né? Deus é tão bom. E como é bom. Eu hoje estava cantando em casa, eu e minha esposa cantando, né? Deus é tão bom, mas como Deus é tão bom. E por que não sabemos agradecer a Deus? Deus quer homens que não se venda e homens que não se compram, mas homens que chamam o pecado pelo nome. E muitos estão se vendendo até para Satanás, atrás do dinheiro. Infelizmente, atrás de Satanás, até atrás do dinheiro. Muitos, diz a palavra de Deus, naquele dia dirão: Senhor, em teu nome não expelimos demônio, expulsamos. Em teu nome não fizemos maravilha, milagres. Em teu nome não profetizamos, olha o nome de Jesus. Versículo 22 de Mateus 7, né? 22. Aí diz Jesus, olha a resposta de Jesus: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 23. É iniquidade, nunca vos conheci. A pessoa expulsou demônio, a pessoa curou, a pessoa profetizou, dizendo tudo usando o nome de Jesus. É claro que se usasse o nome do inimigo, ninguém iria. Mas como usa o nome de Jesus, então todo mundo vai atrás. Não quer saber se de fato sim ou não. Ontem, eu estou no metrô e senta um moço, aí, talvez seus 20 e poucos anos, eu não cheguei a perguntar, mas deve ser seus 20 e poucos anos, mais ou menos. E ele abriu a pasta e a primeira coisa que ele tirou foi a palavra de Deus. Digo: opa, esse é meu aqui, para a gente trocar de ideia com respeito à palavra de Deus. Eu não perco a oportunidade. Aí eu perguntei: jovem, que igreja você é? Não vou dizer aqui que é para não estar querendo humilhar qualquer coisa semelhante, né? Mas ele falou a igreja e tudo. Eu digo: jovem, você primeiro tem que acreditar que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você passa a acreditar, tudo fica mais fácil para você compreender. Quando alguém falar lá na frente, você vai dizer: aonde está escrito? Sempre pergunta: onde está escrito? Se você não, pastor, bispo, sei lá, aonde está escrito? Então, começamos a falar desde lá um pouco de Gênesis, de Êxodo, e ali fomos em alguns outros textos de Ezequiel, falamos do Santo Sábado,
da lei de Deus. E de Mateus, esse texto que acabamos de falar, Mateus, pedi para ele ler, ele dentro do metrô mesmo, dentro do trem, do metrô, ele lendo. Eu falando para ele e ele lendo, e eu falando, e eu vi que uma senhora ficou bem de olho assim, e ela mostrava parecer uma cristã, não sei que igreja, mas os trajes dela eram de uma verdadeira cristã. Não importa que igreja ela é, mas o traje dela era de uma cristã. E eu então, começando a falar, e ela ouvindo. Eu percebi que ela ouvia, porque eu não sou de falar baixinho mesmo, né? Falo já automaticamente alto, seja lá onde for. Então, eles ouviram. E eu enfatizava com respeito à volta de Jesus. Aí dei meu cartão para ele. Eu digo, qualquer coisa, você não entender, telefone para mim. E diz, irmão Inácio, Carlos Inácio, mas chama mais Inácio. Pergunta, eu não estou entendendo bem esse texto. E se você quiser, nós podemos estudar ou na minha casa ou na sua, fazer um estudo da palavra de Deus. Ele disse, a primeira coisa que você tem que fazer, jovem, é acreditar na palavra de Deus. Quando você acredita que de fato a Bíblia é a palavra de Deus, então tudo se torna mais fácil, porque você vai entender o resto que está escrito na palavra de Deus. E havia muitos irmãos não gostam quando se fala essa verdade. João 3,4 diz que a iniquidade é pecado e pecado é transgressão da lei. A lei de qual lei? A lei dos 10 mandamentos. Isaías 8:20 diz assim, a lei, que é os 10 mandamentos, e o testemunho. Que testemunho? O testemunho de Jesus, que é o dom do Espírito de profecia. E a Bíblia diz que, eu falei para ele lá dentro do trem mesmo, você sabe qual a igreja que o diabo está irado? E é por isso que ele está fazendo essa bagunça dentro da igreja, essa revolução que, depois de ouvir essa mensagem desse irmão, que eu não conheço, eu vou fazer tudo para ver se conheço quem é esse irmão. Quem mandou eu conheço, né? Mas a pessoa que está pregando não. Mas sei que é um adventista firme nos princípios. Eu disse, você sabe com quem o diabo está irado? Qual a igreja que ele está irado? Aí eu mostrei para ele, é a que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Ora, se o diabo está irado, é por isso que ele faz de tudo para bagunçar dentro da igreja. Perder esse respeito, essa reverência. Agora virou um show. Nossa igreja é um show. É luz para ali, luz para lá, não sei para onde. Tem luz para tudo. Aí apaga toda a luz e fica os bonitão lá na frente. Os artistas, né? Os artistas lá na frente. Virou realmente uma casa de teatro. E a gente fica triste com essas coisas. E vê lá em outros parte nossa, traz tudo para dentro da igreja, aquilo que nunca deveria entrar, e está entrando. E essas pessoas que estão... Eu vou mandar essa mensagem para onde eu devo mandar. Você pode ficar cegado que eu vou mandar para lá. Para eles pegarem e ver o que o povo não está dormindo. Tem gente ainda firme aos princípios de Deus. E esse irmão, louvo a Deus porque é um irmão do qual tem demonstrado assim uma dedicação com respeito à palavra de Deus, que não é fácil. Esse irmão que mandou para mim, esse filho, ele era aquela pessoa que era contra o Espírito de Deus e tudo, mas nós tivemos dando um bom mão de obra para ele, e falamos o português claro, ele se rebatizou, está firme nos princípios, está pregando o evangelho por aí afora, e eu fico contente, porque eu conheço o que mandou. E eu disse, não, eu falei para ele que eu vou colocar isso no meu programa para o povo inteiro, o mundo inteiro, ouvir, não importa qual a distância onde ele esteja. Mas o importante é que ele ouça a palavra de Deus. E assim por diante. Ser cristão verdadeiro é necessário nascer de novo. Ser um cristão é viver uma vida nova. Ser cristão é fazer da palavra de Deus
a sua vida. Nós temos que fazer da palavra de Deus a nossa própria vida. Ser cristão é fazer do seu corpo o templo do Espírito Santo. Porque às vezes não sabemos discernir o que é certo, o que é errado. Porque comemos errado. E aquilo afeta a nossa mente, o nosso corpo. Debilita a mente. Você sabe que o café, ele debilita a mente. E de irmão White é pecado. E como está cheio de adventista que toma café. E às vezes tem cargo na igreja. Isso aqui. Uma certa vez lá no estado de Minas, numa igreja central de lá, eu preguei e disse, eu não dou meu voto para uma pessoa que toma café para cargo nenhum da igreja. E a mais rica da igreja, uma das mais ricas da cidade, tinha cargo. E quando chegou na hora tarde, tinha uma comissão, e ela falou, disse, pastor, o irmão Inácio pregou e disse que não dava o voto dele para a pessoa que tomava café para cargo nenhum. E eu perguntei para o senhor disse que não tinha problema. O homem ficou branco. Aí eu disse, tem mais. Aí eu falei, tem mais, que eu estava com o livro na mão, tem mais. Além de debilitar a mente da irmã, ele é pecado. Aí mostrei para ela. Ela ficou tão sem graça que a cunhada rica, pediu para mim dar um estudo para ela. Eles tinham de outra igreja, testemunha lá. Aí pediu tinha 11 anos, o irmão dela nessa igreja, disse, eu quero ouvir vocês dois. Ele falando. Nós ficamos das 7 até 11 horas da noite na casa daquela irmã. Depois das 11 horas, deu suco para a gente e tudo. Eu disse, nada do que eu falei, nada do que ele falou, deu ouvido. Mas deu ouvido aquilo que foi falado da palavra de Deus. Isso eu já sei onde está a verdade. E se tornou para a honra e glória do nosso Deus, Adventista sétimo dia. Ok? A cunhada dessa irmã que eu falei sobre o café lá e tudo. Entendendo? Que Deus nos abençoe. Que possamos, tudo aquilo que nos prejudica a saúde, para o entendimento da palavra de Deus, devemos evitar. Tem comida que não é bom para a saúde. E debilita a mente. Temos bebida que também não é muito bom, debilita a mente. Então, vamos evitar. E vamos comer e beber aquilo que Deus quer que bebamos. O melhor líquido é a água. Quanto mais água, mais curamos as enfermidades. Que Deus nos abençoe. Nós estamos para trazer aqui um irmão que nas suas consultas, no tratamento natural, curou de câncer. Olha, e de várias doenças. Ele falou, eu vou trazer ele para testemunhar aqui, e os irmãos vão ouvir e ter oportunidade de depois que ele fazer qualquer pergunta, e ele faz tudo, toda consulta, todas elas são grátis. Ele faz um trabalho de mais ou menos 1.500 pessoas por mês. Não é fácil. E dedicação, ele fez um voto com Deus. E ele está lutando para cumprir esse voto. Que Deus abençoe. Vamos ouvir o nosso irmão cantando mais um hino para a honra e glória de nosso Deus. Muito obrigado pela oportunidade e as emissoras do qual transmitiu, que possa Deus abençoar cada vez mais os senhores. Deus abençoe. Assim eu estava sem Jesus, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele
eu sou. Minha vida mudou ao achar-me um novo amanhã. Ao encontrar o Mestre, e agora dele eu sou. Como um cego andava no escuro, procurando uma vida melhor, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me um novo amanhã. O Mestre, e agora dele eu sou. Encontrei meu Mestre, e agora dele eu sou. E agora dele eu sou. Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que maravilha quando damos de ouvir esses hinos. Os senhores que vão vir aquele programa, e para onde eu vou mandar também, que ouça o programa todo e dê de ouvir esse tipo de música. É esse tipo de música que os senhores têm que cantar para o mundo inteiro ouvir. Não rock e outras danças, outras músicas aí realmente que não tem nada a ver com a espiritualidade da nossa igreja. Ponha na cabeça, não é possível, o tempo vai... Será que a mente ficou cauterizada no erro, que não dá mais para os senhores ouvir o que é a verdade? Porque a Bíblia diz assim, que Deus põe na sua mente a operação do erro, de tanto você dar ouvido ao erro, e praticar esse erro, e transmitir esse erro, que a verdade, diz a irmã White, pode falar a verdade que for, os senhores não entrarão mais a verdade na mente dos senhores. Dá para os senhores entender? Então corrija enquanto tem tempo, enquanto o Espírito de Deus estiver trabalhando na minha mente e na dos senhores. Vamos fazer tudo para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Vamos orar então? Querido e glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual passamos aqui juntos, meditando na Tua palavra, e principalmente naquele sermão daquele irmão, do qual nos comoveu, e que fez com que trazemos aqui para transmitir para o mundo. Que o Teu nome seja glorificado, e que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa todos os ouvintes, todas as emissoras, em nome de Jesus, é que pedimos com perdão dos nossos pecados, de hoje para sempre. Amém.